Hoje eu vim falar sobre um livro que eu vinha folheando há bastante tempo. Ele é um livro que me ganhou pela capa. Eu não sou uma pessoa que julgue um livro pela capa, mas capa é um negócio que me conquista bastante. E esse caso foi um deles. Eu tô falando do Gigante Enterrado, do Kazuo Ishiguro. E perceba a delicadeza que a Companhia das Letras teve na edição desse livro. Ele tem essa parte central que é mais rugosa, onde tem árvore. Não chega a ser um alto relevo, mas ela tem uma textura diferente do que o restante da capa. Ela tem esses detalhes em prata, acho que dá pra ver. E ela é toda em azul, inclusive a lombada. Então é uma edição muito, muito bonita. Esse foi um livro escrito pelo Kazuo Ishiguro, e o que eu sabia dele? Absolutamente nada. Mas aí eu fui pesquisar e descobri que ele é um autor japonês, que ele se mudou para a Inglaterra ainda criança. Ele construiu a carreira dele fazendo contos e artigos para revistas na década de 80, até ele lançar os 2 primeiros romances dele. Tem um que é o Não Me Abandone Jamais, o nome, se eu não me engano, que virou até filme, que é um filme muito bom, inclusive, que eu até indico, que conta a história de três jovens que moram num colégio interno, e eles foram gerados e criados para um determinado propósito, que eu não vou contar, porque senão vai estragar um pouquinho o filme. É um filme de ficção, barra drama, barra romance, que é um filme bem forte, na verdade, mas é bem interessante, e eu realmente recomendo ele. Mas voltando aqui pro Gigante, nessa história a gente vai encontrar um texto de fantasia. Nele o Ishiguro vai inserir fadas, ogros, dragões e uma série de outros animais fantásticos. Mas se você não gosta de fantasia, não se preocupe, porque o livro ele vai muito mais além disso. A história que ele conta, ela tem uma mensagem e um conteúdo bem mais profundo que vai além desses personagens. Eles meio que enfeitam a narrativa, e enfeitam muito bem, na verdade. Mas não é somente isso. É uma história de aventura que me lembrou muito O Senhor dos Anéis. Coincidentemente ou não, no dia que eu comprei o Gigante Enterrado, eu também comprei o Hobbit, que eu nem li ainda, tá lacrado ainda no plástico, mas vai ser uma das minhas próximas leituras. Mas a jornada que os personagens vão fazer dentro do livro são muito parecidas com as histórias que a gente encontra nos livros do Tolkien. O diferencial do Gigante Enterrado é trazer como protagonistas um casal de idosos, coisa que é bem difícil de encontrar em livros de aventura, que geralmente são personagens bem jovens. A história se passa na Grã-Bretanha, mais ou menos na época do Rei Arthur, logo depois da morte dele. O Rei Arthur, inclusive, é citado em certas passagens do livro, assim como o Merlin também. Mas o foco é o casal de idosos, o casal de velhinhos, o Axel e a Beatrice. O Axel e a Beatrice eles moram numa comunidade que vive isolada dentro de uma caverna para se proteger dos animais e das ameaças externas do mundo. E eles meio que vivem à margem dessa sociedade, porque eles já estão mais velhos, eles não produzem mais como antes. Eles não têm direito sequer a uma vela que ilumine o quarto deles. Na região onde a aldeia deles está localizada, existe uma espécie de névoa que causa um esquecimento. Ela é meio que uma maldição, que faz com que as pessoas não retenham memória, nem curta e nem de longo prazo. E isso é algo que afeta não só a aldeia deles, como todas as outras que estão ali também naquela região. Mas ninguém sabe ao certo o que é aquela névoa, qual que é a origem dela. O fato é que todo mundo sabe que ela causa e está gerando aquele esquecimento em todo mundo. Chega um dado momento que o Axel e a Beatrice começam a ter flashes de memória. E eles passam a lembrar de pessoas que passavam por ali, que eles não veem mais, vendedores que circulavam pela aldeia, de vizinhos ou de pessoas próximas a eles que estavam sempre por ali, mas que sumiram e que eles não sabem o paradeiro. Mas é tudo muito onírico, tudo muito nevoado, não é nada claro. Então nessa deles relembrarem dessas pessoas, o Axel e a Beatrice também acabam lembrando que eles tiveram um filho, mas eles não sabem por que esse filho não mora mais com eles, eles não lembram mais o rosto do filho e não sabem o paradeiro dele. Então eles partem nessa jornada em busca de encontrá-lo e também na tentativa de que esse filho dê para eles uma condição de vida melhor do que eles estavam tendo lá na aldeia. Nessa jornada em busca do filho, que dura vários dias, o Axel e a Beatrice vão se deparar e vão encontrar diversos outros personagens, como cavaleiros, guerreiros, monges, exércitos, enfim, uma infinidade de pessoas. E sempre que eles encontram esses personagens, tem uma situação ou algo a ser resolvido para que eles consigam passar daquilo, passar daquele obstáculo, para tentar conseguir alcançar o objetivo final, que é encontrar a aldeia desse filho. O livro tem cenas e momentos bem fortes, bem impactantes, mas o que eu achei muito interessante foi que o Ishiguro ele consegue tratar isso de uma maneira bem poética, bem agradável. Então lá a gente vai se deparar com mortes, perdas, vinganças, traições, mas tudo diluído de uma forma que não te choque, é tudo colocado de uma maneira muito exata, na medida e na forma certa. Eu acho que o ponto principal do livro que o Ishiguro traz para abordar essa história seria a questão da memória. O quanto que as coisas que a gente vivenciou são importantes para a formação do sujeito que a gente é hoje.
O quanto também que a memória coletiva, ou seja, aquilo que a gente viveu em sociedade, em grupo, também é importante na construção da nossa memória individual. E se não fosse a manutenção desse conteúdo, ou seja, se a gente não conseguisse manter e reter a memória, como é que seria a nossa vida com relação aos sentimentos? Ao sentimento de culpa, de responsabilidade, de amor. Esses sentimentos e esses aspectos humanos que são construídos ao longo da vida e que não são criados assim de uma hora para outra. Será que seria melhor nós vivermos sem lembrar de certas coisas? Será que a nossa existência seria mais confortável dessa forma? Enquanto eu li o livro, eu tentei fazer um pouco desse exercício de reflexão, em pensar acerca da memória e das consequências disso na nossa vida, principalmente da memória coletiva. Eu fiquei pensando, por exemplo, no caso das pessoas que foram vítimas do nazismo na Alemanha. O quanto que isso nos gerou de consequências na vida delas depois. E você não precisa nem ser um judeu ou ter estado no campo de concentração para sofrer com aquilo. Basta ter um pouco de empatia que você vai se sentir incomodado com aquela realidade. Uma realidade que foi coletiva, que foi vivenciada em grupo, mas que gerou resultado individual em cada pessoa. O atentado às Torres Gêmeas em 2001, por exemplo. Se você me perguntar, eu sei exatamente onde que eu estava naquele momento em que o avião se chocou com as torres. E eu nunca nem cheguei perto das Torres Gêmeas. E olhem como isso refletiu na maneira como o governo americano trata os muçulmanos, trata os estrangeiros. Então, apesar de ter acontecido em 2001, isso repercute até hoje. Então as consequências perduram por um bom tempo e não acabam porque isso aconteceu e isso está vivo na memória das pessoas. E a gente nem precisa ir tão longe. O caso do time de Chapecó, que o avião caiu na Colômbia. Lembrem como isso afetou e impactou todo o país. E aí eu lhe pergunto, será que seria melhor ou mais confortável a gente viver sem lembrar de certas coisas que machucaram ou feriram a gente de alguma forma? O Axel e a Beatriz, os personagens do livro, eles querem a qualquer custo acabar com a névoa e recuperar a memória que eles perderam. Mesmo que isso signifique também trazer à tona coisas que possam balançar a estrutura do relacionamento deles. E até mesmo o relacionamento e o vínculo que eles têm com o filho. Então, em resumo, O Gigante Enterrado é um livro extremamente metafórico, que não pode ser levado ao pé da letra. Porque o real sentido da história está nas entrelinhas, naquilo que fica subentendido, ou até mesmo naquilo que nem foi dito, ou que ficou em aberto. Então é isso, se você gostou do vídeo, não esquece de dar uma avaliada. Me segue nas redes sociais que está aqui por baixo, em algum lugar. Deixe um comentário também, fique à vontade. Obrigado por ter assistido e até mais.